aquele homem buscou frutos na árvore. E era justamente aqueles 3 anos que já não tinha mais frutos. Era justamente o momento em que a árvore não produzia mais. Talvez antes, eu não posso afirmar, não achei em passagens antes, mas talvez antes a árvore poderia ter produzido. Só que se encerrou aquele ciclo. E muitas das vezes aí em nossa vida se encerra um ciclo e a gente continua teimando. A gente continua forçando, a gente continua querer que dê certo. Mas não vai dar certo. Porque Deus vai usar pessoas, vai usar formas, vai usar uma maneira de fazer você entender que você vai ser abençoado em outro lugar. Você vai ser abençoado de outra maneira, com outras pessoas, tirando você daquela zona de conforto tua. Por mais que você já esteja adaptado, já esteja visivelmente confortável naquele lugar, Deus vai montar uma maneira de você se sentir desconfortável. Porque Ele necessita que você se desprenda daquilo. Se desprenda de algo que por um tempo foi bom, mas para aquele momento da sua vida já não serve mais. E eu ali meditando, perguntando para Deus, aonde se encaixaria na minha vida isso? E justamente foi quando, domingo atrás, eu comentei que minha vida está num momento em que eu estou colhendo frutos. Como a pastora Ana veio testemunhar aqui, de momentos que ela passou, como eu também já passei, eu estou colhendo frutos. Foi quando eu entendi que ficar brigando, eu vou falar brigando porque o que eu estava fazendo era algo errado. Eu levei minha mãe para casa e ela, por mais que esteja doente, ela teima porque teima que quer ir passear no Natal. Mas ela não pode sair daquela cama, pastor. E aí eu começava a brigar com ela. E aí Deus ministrou no meu coração que Ele estava usando ela dessa maneira. Ele estava fazendo ela vir bater naquela tecla todo dia. Todo dia, pela manhã, quando eu ia levar café para ela, ela falava que no Natal ela ia sair. No Natal ela vai sair. E eu brigava com ela, saía estressado, ia trabalhar, voltava, ela falava de novo. Até que ontem mesmo, ela falou, eu olhei para ela e falei, tá bom, mãe, então a senhora vai. Daí ela perguntou como, eu falei, não sei, a senhora falou que quer ir, então a senhora vai. E aí hoje pela manhã Deus falou comigo, fortemente, que Ele falou que a partir da hora que a gente entende um comando, Ele começa a trabalhar. E aí quando eu terminei o meu estudo ali, que eu estava meditando a palavra, eu fui levar o café dela, que hoje pela manhã eu tirei uma manhã de folga, fui levar o café dela, ela comentou sobre isso, eu falei, não, mãe, pode ir. Ela falou, não, filho, mas eu não posso ir. Eu falei, mas a mãe não queria? Ela falou, não, mas era só para ver se você deixava ou não. Aí eu falei, não, mas se a mãe quiser pode ir. Eu dei o café para ela sair e fui orar. Fui falar com Deus, agradecer a Deus, e Deus voltou a ministrar no meu coração, que a todo momento, em todo lugar que a gente vai, Ele fala conosco. Ele está dando comandos, Ele está nos abençoando. Por mais que a gente ache que não, a gente fala, Deus não fala comigo. Mas Ele está falando com nós todos os momentos. E aquele momento que a gente tira para orar, que a gente vem aqui no culto, não é Deus que vai falar com a gente. Ele quer ouvir nós falar com Ele. Toda hora a gente fala com Deus, que Deus se fecha para a gente. E aí quando eu vejo o pastor chamar a gente para o culto, para a gente tirar o momento de oração, a gente não tira. Quando é para nós estarmos aqui, a gente coloca desculpa em cima de desculpa. Eu mesmo já fiz isso, mandei mensagem para o pastor, pastor, hoje eu não vou poder. Mas hoje eu venho entender que o momento de eu estar aqui não é, muitas das vezes, o momento de eu pedir, ou o momento de eu ficar falando para Deus de coisas que eu falo o dia todo, e Ele me responde o dia todo. Eu só não entendo o comando dEle. Eu só não abro meu coração para aquele comando. O momento de nós estarmos aqui é o momento de nós adorarmos, de nós glorificarmos, porque é o momento que Deus quer nos ouvir. É o momento que Deus quer ouvir a nossa voz e quer ouvir no mais alto som para Ele. Porque Ele já nos respondeu o dia todo, a semana toda, a nossa procura. Ele já nos mostrou o dia todo a bênção que Ele quer nos dar.
como foi na vida do esposo da pastora. Ele falou do carro, ele mostrou, ele usou o homem lá para falar do carro, para colocar uma proposta que não tinha como ele rejeitar. E mesmo assim ele quase que não aceitou. Mas ele abriu o coração para a voz de Deus, eu tenho certeza, e fez o que Deus colocou no coração dele. Porque talvez se ele não tivesse aceitado naquele dia, e fosse mesmo a bênção que Deus tinha preparado, tenho certeza que Deus ia preparar uma outra oportunidade, ia preparar uma outra maneira. Porque todos os dias, todas as horas, Deus está com aquela bênção que nós sempre pedimos para Ele. Ele prepara aquela bênção. Por mais que eu acho que não, você acha que não, Ele prepara. Muitas das vezes a gente quer alguma coisa com Deus e Ele já construiu o caminho que nós devemos seguir. E muitas das vezes Ele nos coloca à frente de pessoas que Ele quer usar. E quando a gente chega lá, a gente fica com medo. A gente fala, e se não for de Deus? E se não for isso que Deus preparou para mim? Mas a gente tem que entender que o que a gente vem pedindo há tempos, há meses, é aquilo. Eu mesmo já passei por situações que, confesso para os irmãos, que já era para mim estar com o carro de novo. E eu, por medo, por uma imaturidade minha, não ouvi o comando, não ouvi a voz do Senhor, e não estou. Porque fiquei com medo de talvez acontecer o que aconteceu no passado. Mas Deus estava ali me mostrando que era aquele caminho, que era aquela maneira que Ele queria usar. Porque talvez no passado Ele deixou acontecer tudo o que aconteceu para lá na frente me abençoar de uma outra maneira, com algo muito melhor do que Ele tinha me abençoado no passado. E eu venho travando a benção. É como eu ouço aqui na igreja os irmãos ministrando, que a benção está a um palmo de nós. Nós não pegamos ela, nós não tomamos posse por culpa de nós mesmos, por culpa da nossa imaturidade, por culpa da gente querer ficar regando algo que já passou, como foi na figueira. O homem queria adubar uma terra para a figueira voltar a dar frutos, sendo que talvez o homem ali devesse pensar em plantar ou cultivar outras figueiras, outra árvore. Pela passagem que eu li, ele tinha vinhas de uva ali, ele podia começar a cuidar da uva, cultivar as uvas, que Deus que poderia abençoá-lo ali, mas não, ele queria insistir ali, como nós fazemos, nós queremos insistir em algo que já era para ter acabado, algo que já era para ser encerrado na nossa vida. E nessa passagem, ocorre muitas das vezes uma arrogância nossa, porque Deus às vezes usa pessoas que não são do nosso meio, pessoas que não são servos do Senhor para nos abençoar. E muitas das vezes o nosso medo e a nossa teimosia é nessa parte, porque Deus vai usar tanto pessoas daqui, tanto pessoas de dentro de uma igreja que servem a Ele, quanto pessoas lá do mundo. É como a gente ouve aquela história que a senhora fala que quando Deus manda, até o diabo obedece. Então não importa se vir uma pessoa lá de fora tentar te abençoar, aceita, irmão. Porque nesse estudo meu, eu vi uma história que dentro de um avião existem pessoas de várias maneiras, existem pessoas de vários modos. E quando senta alguém do teu lado, ou até mesmo num ônibus, quando senta alguém do teu lado, você começa a conversar com aquela pessoa e você pergunta a vida inteira da pessoa. A pessoa te conta a vida inteira para ela, ou você conta para a pessoa. E aí quando você sai do ônibus ou do avião, você não perguntou o nome daquela pessoa. E aí Deus ministrou no meu coração que muitas das vezes, quando nós quando nós falamos da nossa vida, ou as pessoas falam da vida delas para nós, e nós saímos de lá sem perguntar o nome da pessoa, é que para nós é mais importante as obras da pessoa do que o caráter da pessoa.
É mais importante as obras da pessoa do que ela quer fazer naquele momento na sua vida. Aquele momento era um momento em que talvez Deus estivesse usando ela para ministrar algo no seu coração. E você não teve a audácia de perguntar o nome, ou até mesmo pegar o telefone daquela pessoa para continuar aquela conversa, para aquela pessoa talvez te suprir numa necessidade, ou até mesmo você suprir aquela pessoa numa necessidade. Porque muitas das vezes é com uma pessoa que Deus quer deixar um comando para você, é no seu trabalho, porque no trabalho às vezes pessoas vão te incomodar, e justo aquela pessoa que está te incomodando, muitas das vezes, é para você sair daquele ambiente, é para você deixar aquele ambiente de lado. É como nós comentávamos ontem na mesa com o pastor, muitas das vezes Deus vai usar pessoas e vai usar objetos do teu trabalho. Talvez aquela coisa que você faz por 10 anos, certinho, todo dia, naquele dia vai dar errado, naquela hora vai dar errado. É porque Deus tem algo lá na frente para você. É para você deixar de lado aquilo que você está fazendo. Talvez, se você tiver a condição de, assim como eu, que trabalho como autônomo, dá vontade de ir embora, vai. Se você tiver a condição, deixa tudo de lado e vai embora. Talvez lá na tua casa, Deus tenha algo para você. Talvez lá na tua casa, Deus quer usar um filho teu para te entregar algo. Deus quer usar a tua esposa para ministrar algo sobre a tua vida, teu esposo. Deus quer aquebrantar teu coração dentro da tua própria casa com um simples... Eu vou usar o exemplo do pastor esses dias aqui, um simples bolo que ele fez para a família. Tenho certeza que na família dele aquele gesto foi muito edificante. Aquele gesto despertou algo na família dele que talvez ele não tivesse conseguido há anos. Mas pelo menos o simples gesto de fazer o bolo, a esposa, a pastora, viu algo novo nele. Viu algo a mais, dele servindo a casa, dele servindo os filhos. Eu mesmo lá em casa, comida é meio difícil fazer, eu até faço, mas às vezes rolam umas discussões, porque eu sou daquela pessoa que, se quer que eu cozinhe, sente lá no sofá e fique quietinha lá, não venda palpite. E a minha vaz, ela gosta de vir me ensinar de um jeito, de outro, e às vezes eu procuro não fazer. Eu faço quando ela tá no quarto lá, eu falo, ó, fiquem assistindo que eu vou fazer algo para nós comer. Aí ela já sabe que não é para ir lá. Mas eu sempre procuro fazer algo, e não só agora que eu estou seguindo o caminho de Deus, mas quando eu estava no mundo eu fazia também. Só que hoje eu começo a fazer meditando naquilo que eu estou fazendo. Naquele simples jantar, num bolo ou algo que eu estou fazendo, perguntando para Deus o que Ele quer me ensinar com aquilo. O que Ele tem para me dar com aquele minuto que eu estou ali. Porque tudo que nós fazemos na nossa vida é um aprendizado. Tudo que nós colocamos em prática em nossa vida é um aprendizado para o dia de amanhã ou até mesmo para o momento. Porque se você não tirar proveito daquela situação, não tem, eu pelo menos vejo que não tem o porquê você fazer. Não tem o porquê você fazer algo obrigado. Porque o obrigado é sempre ruim. O obrigado não vai gerar frutos. O obrigado é algo que ele até fica bonito muitas das vezes, mas não tem sabor, não tem uma estrutura para sustentar tudo aquilo que ainda tem por vir. Então, se for para fazer algo só por obrigação, eu já nem faço. Quando minha esposa pede, eu falo, faça tal coisa, eu falo, hoje não. Ela insiste, eu falo, não, eu não vou fazer. Eu faço, mas hoje, amanhã, talvez eu faço, porque eu sei que não vai dar certo. E aí, quando você faz por prazer, você consegue colocar o teu amor naquilo. Você consegue extrair a mensagem que Deus tem em tudo aquilo que Ele concretizou durante um dia todo. E nesse decorrer do dia,
que você passou, chega à tarde, você vai fazer o bolo. Vou usar o bolo do pastor de novo. Você vai fazer o bolo, e aí você está ali com os preparos, e você vê que para tudo dar certo naquele bolo, existe um ingrediente que não pode faltar, que é o fermento. E aí, voltando para a nossa realidade, a gente passa um dia todo pedindo algo para Deus, conversando com Deus, Deus falando conosco, mas chega a noite, que antes de nós dormir, ou até mesmo aquele horário de sempre, a gente esquece de tirar o nosso momento de oração para Deus, que seria o fermento para tudo ser concretizado. E aí você fica com aquele vazio, você fica com aquela obra que você, com aqueles ingredientes que você usou o dia todo, mas o principal, que é o fermento para sustentar tudo aquilo que você criou durante o dia, você não fez, você não usou. E aquele bolo não fica bom, aquela obra que você passou o dia todo tentando achar um destino, não vai se concretizar, não vai ter destino. E para a gente finalizar, irmãos, eu quero ser rápido e objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração, porque é como a gente estava conversando com o pastor esses dias, não é necessário nós chegarmos aqui na frente e ministrar uma hora e meia, mas nós temos que ser fresh no coração de pessoas, temos que trazer aquilo que o coração das pessoas realmente necessitam e tenham a fome de vir procurar mais no próximo culto. Porque foi como até o pastor falou, ninguém vai ao restaurante sem fome. E ninguém vai voltar aqui no próximo domingo ou na próxima quarta se não tiver fome e sede da palavra de Deus, se não quiser uma sequência daquilo que Deus tem falado. E para mim essa passagem que Deus ministrou no meu coração veio como uma sequência do culto de domingo que o pastor ministrou sobre resposta de Deus. E tudo que tem uma resposta tem uma bênção atrás. E toda bênção está no nosso dia a dia. E ali, quando eu estava meditando na palavra de Deus, Deus veio falar, usando essa passagem, que nas nossas vidas vai ter momentos que nós vamos ter que escolher entre passar uma dor e colher frutos lá na frente, ou querer melhorar aquele momento e não colher nada. Porque eu vejo assim que mais vale doer hoje e colher amanhã, como foi na minha vida. Doeu aquele momento com minha mãe de passar dias em hospital, correndo para lá e para cá, os irmãos me ajudando, como todos os irmãos sabem a história. Doeu para mim. Passei momentos em quarto do hospital, só eu, Deus e minha mãezinha do lado ali, só que ela não podia falar comigo, então era só eu e Deus mesmo. Chorava, perguntava para Deus o que seria daquele momento. Confesso para os irmãos que não foi fácil, mas hoje eu posso colher frutos daquilo que lá atrás foi dor. Foi como a pastora testemunhou, o que lá atrás foi dor para ela, passar longos caminhos caminhando, hoje ela colhe frutos daquilo. Tudo em nossa vida que dói, eu tenho certeza que um dia a gente vai colher frutos, porque nada fica bonito se antes não ficar feio, nada fica arrumado se antes a gente não bagunçar. Então o que eu tenho para dizer para os irmãos, que se está doendo, é porque lá na frente vai ter frutos, e frutos bons, frutos aonde nós vamos poder nos alimentar e alimentar mais pessoas dentro da igreja, mais pessoas que venham para nós pedir algo e nós possamos suprir aquela necessidade, que nós possamos entender
que Deus está nos preparando, nos deixando fortes, para que lá na frente nós possamos colher frutos mais saborosos para nossas vidas. E se for necessário, nós deixarmos de cuidar daquele momento em que um dia foi bênção em nossas vidas, trocar árvore, trocar de emprego, trocar de escola, trocar de universidade, trocar seja o que for, trocar de carro, trocar de casa, é porque Deus tem algo melhor para nós. É porque Deus já tentou de várias vezes te mostrar que aquele não é mais o seu lugar. Aquele não é mais o momento de você ficar teimando com Ele. Porque muitas das vezes a gente fala, mas antes era bom, antes dava certo, antes eu colhia até antes do tempo. Mas Deus preparou todo aquele momento para você se apartar daquilo. Então eu entendo assim que Deus está nos preparando para o momento em que Ele quer nos abençoar. Basta a gente permitir e entender os seus comandos. Ele não vai forçar ninguém. Eu tenho certeza que Ele não vai chegar lá na casa dos irmãos, pegar os irmãos pela mão, ou lá no trabalho, na escola, seja onde você estiver. Ele não vai pegar você pela mão e vai falar, é aqui que eu quero você. Ele está te dando um chão para você dar o primeiro passo e Ele colocar o segundo caminho para você andar. Eu sempre tive isso no meu coração, que Deus, Ele nunca deixa de nos abençoar, mas quem tem que dar o primeiro passo é nós. Nós temos que mostrar que queremos a bênção. Nós temos que mostrar que a bênção vai ser bem usada, vai ser bem proveitosa para nós. E que nós possamos desfrutar daquele momento. Eu quero pedir que os irmãos se coloquem de pé, como eu falei para os irmãos que ia ser breve. Quero orar com os irmãos. Quero que os irmãos fechem os olhos, coloquem a mão em seu coração. Primeiramente, agradeça a Deus pelo dia, por Ele passar o dia todo falando com os irmãos, mostrando o caminho que os irmãos deviam seguir, o lugar que os irmãos deviam andar para chegarem até a bênção, para alcançarem a bênção que Deus tem preparado para eles. Quero que os irmãos meditem no momento em que o irmão falou para Deus que estava difícil. Mas quero que os irmãos entendam que a dificuldade é Deus que está permitindo. É Deus que está permitindo que a dificuldade venha para que os irmãos tenham frutos para colher. Para que os irmãos possam desfrutar daquele momento com alegria, com gratidão ao Senhor lá na frente. Senhor, nós te adoramos, Pai. Nós glorificamos o Teu nome pela Tua palavra, Senhor. Senhor, o que eu não consegui expressar, o que eu não consegui entregar, Senhor querido, a Teus filhos, Senhor, que eles possam buscar em Ti, Pai. Que o Senhor continue meditando, Pai. Que o Senhor continue colocando, Senhor querido, mais e mais entendimento da Tua palavra, Senhor, para os Teus filhos, Pai. Para que eles possam, Pai, para que eles possam ver portas abertas, Pai. Para que eles parem, Pai querido, de ficar forçando maçaneta, Senhor, aonde o Senhor já fechou portas, Senhor. Aonde o Senhor já encerrou o ciclo, Senhor, na vida deles. Aonde há momentos em que o Senhor já não quer mais que eles fiquem naquele lugar, Senhor. Senhor, que eles possam entender que há bênçãos novas para eles desfrutarem, que há momentos novos para eles desfrutarem no Teu nome, Senhor. Que eles possam sair daqui, Senhor, ciente, Senhor, que a Tua bênção está perto deles, Senhor. Está todos os dias, Senhor querido, a um palmo de distância, Senhor querido, da vida deles, Senhor querido. Basta apenas eles quererem, Senhor. Basta apenas eles entenderem o Seu comando, Pai, para que o Teu nome seja glorificado na vida deles, Senhor. Senhor, eu Te agradeço, Senhor, mais uma vez, Senhor,
por este momento, Senhor, pela palavra que o Senhor nos trouxe, Pai, pela meditação onde o Senhor nos colocou, Pai, diante da Tua igreja, Senhor. Senhor, eu te agradeço por ter me usado, Pai, para ser uma voz profética na vida do Teu povo, Senhor, e que eles possam, Pai, desfrutar cada dia mais e mais da Tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Eu agradeço, irmãos, a cada dia por Deus ter nos colocado juntos aqui na igreja, porque eu venho aprendendo com os irmãos a cada dia, venho vendo que toda palavra que Deus tem trazido aqui são comandos de Deus para a nossa vida. Quero agradecer também ao pastor por ter me dado essa oportunidade de estar trazendo algo de Deus para os irmãos, amém? Aplauda Jesus, irmãos, glória a Deus. Mais uma verdade para o seu coração nessa noite, amém, irmão? Não tenha problema em encerrar ciclo, não tenha problema de querer fazer algo que ninguém fez até agora, tá? Falava na mesa ontem, terça, né, amor? Terça a gente estava na mesa lá no pastor Claudinei, e o pastor Claudinei trouxe uma palavra terrível ao nosso coração. 3 coisas que o rico e o Lázaro fizeram no inferno, estava no inferno, que nós como família não fazemos mais. Como igreja, né, que era clamar. A igreja não clama mais. Tem gente no inferno que está clamando dia e noite. Então a gente está perdendo para o inferno. No inferno tem clamor, pastor. No inferno tem clamor. Eu não aceito. Eu quero mudar. Não tem mais jeito. Estão clamando, mas não tem mais jeito. Segunda coisa, saudade. Matar a saudade, matar um tempo de comunhão, tempo precioso, tirar tempo, né? Esse aqui é um tempo precioso, amém, irmão? Você não entender que isso aqui é um tempo precioso, né? Que isso aqui vai gerar muita saudade, né? Você não sabe amanhã onde a gente vai estar, mas por mais que a gente esteja numa igreja grandona amanhã, mas a gente vai sentir saudade da igrejinha, irmão, amém? Ou talvez Deus vai promover você amanhã, né? Amanhã aluga casa, né? Vai morar em outra cidade, deixa nós, e ela vai ter saudade daqui, vai ou não vai? Vai ter, amém? Mãe não cria filho para si, tem que abrir a mão, né? E vai ter que, né, Mari? Que largar o emprego, né? Deixar a Centroseg, Deus vai dar algo maior, aí vai ter saudade, né? Então aproveita, faça o melhor, né? Vai trabalhar, trabalhe e faça o melhor, amém, queridos? E aí eu disse assim, a terceira coisa, né? Saudade, a terceira era, né, que ele se tornou evangelista no inferno. Eu queria pregar, né? Não pregou em vida, mas quando foi no inferno eu queria pregar. Então aproveita que você tem uma boca aí com... Quantos dentes nós temos na boca, irmão? 30 aí? 32? 32? Tem algum monstro aí com 72? Não, então dinossauro tem? Não? Então tudo ser humano 32? Danilo? Então use, cara, essa boca que você tem para você falar do amor de Jesus. Tocar a vida de alguém, mudar, né? Não tenha problema em encerrar ciclo, irmão. A gente tem muito problema, a gente se fere e sabe desapegar de algumas coisas. E você só vai chegar em lugares que ninguém chegou. Eu falei isso aqui na mesa, agora lembrei. Era isso que eu ia falar. Fiz tudo a rodeio para falar o que eu ia falar. Eu falei assim na mesa que a gente só vai chegar aonde ninguém chegou se nós estiver disposto a passar por aquilo que ninguém... Ah, pastor, eu quero chegar, então faça alguma coisa que ninguém fez. Se meta. Deus gosta de gente que se mete assim, né? Seja carudo, irmão. Vou me meter aqui, vou fazer algo que nunca fizeram nessa igreja, eu vou fazer por ela. Algo que nunca fez, se meta. Eu gosto de gente metido, mas até meio intrometido mesmo, que se mete mesmo. Mais fácil, irmão. Amém, irmão? Glória a Deus por essa palavra. Então tá bom, que Deus abençoe, que você possa sair dessa noite na graça do Senhor Jesus. Domingo nós temos um encontro marcado aqui. A gente vai voltar do Radical, correndo para cá. Temos agora sábado todo de negócio aí da nossa liderança, né? Formatura, formando, e depois a gente vai direto. Eu, Marcelo, Manal, pastor Ailda, vamos para a chácara. Vamos viver o Radical, vamos organizar, vamos deixar aquela chácara, nossa missão, deixar aquela chácara limpinha, né? Bem organizadinha até o final. E aí a gente volta para cá moído, arrebentado, mas não vamos estar. Por quê, pastor? Porque está indo 60 pessoas viver algo extraordinário lá. Amém? Então a gente vai estar lá fazendo o que é para fazer,
né, assumindo nossa responsabilidade, porque tão certo quanto o fôlego da vida é aquilo que Deus está fazendo e vai fazer no nosso coração. Amém, irmão? Amém. Parece que quando está ruim, piorei, irmão. Diga para alguém, mas fica tranquilo. Eu preguei agora sobre a resposta de Deus e a resposta na minha casa começou a ser negativa. Eu falei, mas que Jesus? Qual a resposta vai ser isso? O senhor falou assim, vai começar a entender daqui a pouco. Né? Algumas coisas vão acontecer, algumas vão, né? Mas fica tranquilo. Aí eu coloquei meu carro para vender, estava tudo certo. O cara ia vir comprar hoje meu carro. E eu ia pagar a dívida da igreja, pagar umas coisas e tal. E aí o cara veio para ver meu carro. Aí eu fui lá consultar o documento do meu carro. Só de multa, R$ 1.700. Não sei de onde tanta multa. R$ 1.700 de multa. Quase mais 2.000 de documento do atraso. 3.000 não sei o que. Falei, ai Jesus. Aí me arrebentou no meio. Aí eu falei, cancelado, carro vendido, não estou vendendo mais. Amém, irmão? Glória a Deus. Mas Deus é bom, irmão. Deus é bom. A sua misericórdia é durável para sempre. Eu queria que você estendesse a sua mão agora, crendo na vitória do Senhor. Ore pela igreja, ore por nós, ore, né? Glória a Deus. Estava com o pastor Dirceu hoje aqui na igreja, com a pastora Elaine. Quem conhece o pastor Dirceu da Resgata? Semana passada quase deu um trem nele, irmão. Igreja. Às vezes a vontade da gente congregar, irmão. Tá? Porque a gente está morrendo, irmão. E os irmãos não estão percebendo. Mas a gente está indo, tá minguando. Está indo, mas a gente não desiste porque Deus chamou. O pastor estava ali, a pastora falou que teve que levar para o hospital tudo. E o que aconteceu? Estava infartando, irmão. Por quê? Problema da igreja. Irmão, ore por nós, irmão. Ore para não aguentar o rojão. Hoje me deu um trem aí que só Jesus no negócio. Mas nós estamos firmes. Amém, irmão? Amém? Quantos estão orando por nós? Então estenda as suas mãos. Senhor, obrigado por essa noite. Senhor, obrigado por tudo. Ó Deus, obrigado pelas cobranças dessa casa. Obrigado pelo zelo. Obrigado pela vida de cada irmão, Pai. Aonde está travado, Senhor, nós sabemos que talvez não é diabo, Pai. Talvez é falta de responsabilidade nossa. E que se for o diabo, Pai, arranca esses demônios de lá. E traz a tua bênção e libera sobre nós a tua graça, Pai. Assim como o teu servo pregou hoje, Pai. Nós não vamos ter problema em receber os comandos do Senhor para viver, Pai, esse destino, esta graça, em nome de Jesus. E assim como a tua serva, a pastora Ana, ministrou aqui hoje, Pai, testificando daquilo que está vivendo, que esta igreja possa viver isso em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, que as consolações do Espírito Santo, quem ouviu tudo, pegou os comandos, vai dizer: Evangelho puro, nosso destino, viva! Deus abençoe, dá um abraço de crente.